Olá, gente, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Pois é, estamos começando mais um programa quinzenal, O Som da Saúde, aqui na Verdade ou Dane-se, na Ponte FM, tá bom? O oferecimento desse programa é a Clínica Maxonila, sua clínica de ultrassonografias de especialidades. O Instagram, @clínica_Maxonila, telefone e zap 879-9102-9516. Hoje, infelizmente, doutora Natália Maxonila, minha esposa, não pôde estar presente, mas estou aqui com uma queridíssima amiga, doutora Camila Medeiros, que eu carinhosamente me permita chamar assim no ar, de Camis, tá certo? Ela é médica dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Camis, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, pessoal. Quero primeiramente agradecer o convite para estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre dermatologia. Coisa boa, né? Espero que essa conversa rende bons frutos. Também. João está aqui, o nosso videomaker, né, que vai transformar boa parte disso aqui em um programa para a gente também. Pois então, como estamos em um dezembro laranja, né, é um mês de prevenção do câncer de pele, eu diria, assim como eu fiz no Novembro Azul, a gente sempre estender um pouco mais, não focar apenas na prevenção do câncer, e sim prevenção e falar sobre doenças da pele. Sim, tá? E aí eu lhe pergunto, por que o dezembro laranja, como surgiu isso? Então, o Dezembro Laranja foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, lá em 2014. A escolha por dezembro foi porque começa o verão, em dezembro, e porque historicamente existia a campanha do câncer de pele da dermatologia sempre nessa época do final do ano. Então, desde 2014 foi criada essa data, esse momento, que é uma campanha de conscientização e de combate ao câncer de pele, já para coincidir com o verão mesmo. Coisa boa. Então, aproveitar que o sol está mais a pino, digamos assim, né? E a gente ter essa consciência melhor da saúde da pele. Antes de passar para o próximo questionamento, né? Para não entrarmos logo de cara para falar sobre câncer de pele, o que mais a gente poderia ter cuidado em relação à pele, de maneira geral, não só em dezembro, né? Melhor dizendo. Acho que o principal cuidado que a gente tem que ter com a pele o ano todo é cuidado com a exposição solar. Mesmo aquele sol de manhã cedinho vai conseguir queimar a pele, vai trazer alteração do DNA. Então a gente tem que ter cuidado com a exposição, usar protetor solar, evitar horários de pico. Então isso vai fazer bem para a pele da gente, não só em relação à prevenção do câncer, mas também como um cuidado geral para a gente evitar envelhecimento precoce e surgimento de outras alterações na pele. Isso é para todo mundo, né, Camis? Principalmente para nós homens, né? Nós somos, não somos tão adeptos assim, né? Do protetor. Geralmente os homens são mais rebeldes, não querem usar regularmente. Confesso que eu preciso ter uma coisa mais ter essa rotina, né? Se tornar algo hábito, mais, né? Como hábito, como escovar o dente, como você mesmo fala. Camis, mas voltando então a essa questão do dezembro laranja, e a gente realmente pensa mais em neoplasias, em cânceres, né? Assim como o outubro rosa, a gente pensa na saúde da mulher, mas foca mais no câncer de mama. O novembro azul é a saúde do homem, mas foca mais na questão do câncer de próstata. E óbvio, o dezembro laranja, né, doenças da pele, né, a gente tem um cuidado maior com a pele, mas a gente tem que focar mais com as neoplasias, neoplasias da pele. E aí eu lhe pergunto, quais os tipos de câncer mais prevalentes, isso de uma maneira geral, ocorre na população mais geral, e já emendando a próxima pergunta, existe a população mais susceptível para ter o câncer de pele? Então, quando a gente fala em câncer de pele, a gente pensa primeiro em câncer de pele melanoma e não melanoma. A partir daí a gente tem uma ideia de gravidade. Quando a gente fala em câncer de pele melanoma, a gente está se referindo a um câncer de pele extremamente grave, agressivo e que pode matar o paciente. E esse, graças a Deus, é menos prevalente, é relativamente raro.
E aí, para esse grupo específico, a gente tem alguns fatores de risco bem estabelecidos, que são fototipo baixo, então a pessoa de pele clara, cabelo claro, olho claro, o risco é maior para melanoma. Exposição solar com queimadura na infância, quem nunca teve, né? Sim. Ficou com bolha na infância. É outro Acho que fator todo mundo. É outro fator de risco importante. História familiar de melanoma, porque existem síndromes genéticas associadas ao surgimento de melanoma. E também, paciente que tem múltiplas pintas no corpo, aquela pessoa que é cheia de sinal. Isso aumenta o risco também de algum sofrer uma alteração. E ainda as síndromes genéticas, fora essa questão da história familiar de melanoma, síndrome genética como xeroderma pigmentosa e síndrome de Cockayne, que isso vai aumentar o risco de tumores de pele como um todo, não só melanoma. Mas aí o melanoma é raro. E ele vai se manifestar como um sinal escuro, pigmentado, diferente. E aí a gente tem no outro extremo o câncer de pele não melanoma, que são o carcinoma espinocelular e o basocelular, e tem os intermediários, tumores de colisão, que tem característica de um e de outro, mas de forma simplificada, basocelular e espinocelular, que são o câncer mais prevalente no Brasil. Então, é o câncer mais frequente, que a gente mais tem casos no Brasil. Por isso a importância da gente ter essa prevenção. E aí, o carcinoma basocelular e o espinocelular, que a gente chama de CBC e SEC, eles têm uma vantagem em relação ao melanoma, que eles não são agressivos. No máximo, ele vai ser uma doença localmente invasiva. Então, vai ficar tipo uma ferida que não cicatriza. Se for no nariz, vai corroendo a borda do nariz e vai ficando um buraco, mas o paciente não vai morrer daquilo. É praticamente impossível o paciente morrer de um CBC. E é uma doença que se cura com a retirada da lesão. Só que o que acontece? O principal fator de risco para CBC e SEC é a exposição solar crônica. Então, aquele sol de todo dia, quem faz atividade ao ar livre, quem trabalha ao ar livre com a pele exposta, tudo isso é fator de risco. Bronzeamento é fator de risco. Então, é o dano solar acumulado ao longo da vida. Isso vai mutando as células da pessoa até que aquela célula começa a se proliferar de forma desordenada e surge a lesão. Perfeito, Camis. Eu anotei aqui alguns pontos da sua fala e vou tentar a gente deixar uma coisa mais clara, até para os nossos ouvintes entender melhor e saber como procurar em si. Perfeito. Um ponto que você citou bem, que eu acho interessante, é em relação aos sinais. Sim. Né? Eu acho que, talvez, vou arriscar aqui, que 90% ou mais da população existe algum sinal em pele. Sim. Então, mas como a gente se preocupar com o sinal que eu tenho? Quais são as características de sinal que eu tenho assim, poxa, esse aqui eu posso ficar tranquilo e esse aqui eu vou procurar um dermatologista para poder fazer melhor esse exame. E qual seria esse exame para poder fazer essa avaliação? É um exame, sei lá, uma ressonância, uma tomografia, dermatoscopia? Explica um pouco melhor assim dessas características dos sinais e o exame para isso. Certo. Pensando em melanoma, a gente tem uma regra que a gente chama de regra do ABCDE, que vai ver as características desse sinal. Então, a gente vai ver se o sinal tem um desenho regular, se a borda dele é bem redondinha ou se ela é toda recortada, como se fosse uma florzinha, uma coisa mais... uma borda recortada. A gente olha se esse sinal é simétrico, se as duas metades são iguais, se ele é todo de uma cor ou se ele é todo colorido. A gente olha se ele é mais altinho, se tem uma espessura mais alta. A gente olha se esse sinal teve mudança ao longo do tempo. Então, um sinal que era de um jeito e começou a crescer, mudou de cara, isso merece ser visto por um dermatologista. E quando a gente pensa em CBC e SEC, sinais, feridas que não cicatrizam, uma área no rosto que sempre aparece uma casquinha áspera, a pessoa vai lá, remove, poucos dias depois surge a casquinha de volta. Uma área que tem um brilho mais perolado, um sinal novo que surgiu, cor da pele, mas com brilho mais perolado, isso também chama atenção e merece ser visto pelo dermatologista. No dia a dia do dermato, a gente consegue ter muita noção do diagnóstico, da hipótese diagnóstica com a dermatoscopia, que é aquela lupinha que a gente encosta na pele do paciente e vê em grande aumento. Isso aí já consegue triar a gente para pensar se realmente é um melanoma ou se só é um sinal que está com uma característica mais diferente. Isso já dá muita informação antes da gente pensar em outros métodos. Então, às vezes, na consulta mesmo, a gente consegue dizer para o paciente a suspeita. Ótimo.
A gente separou então em dois grandes grupos, né? Os melanomas, que seriam aquelas manchas escuras mais feias, digamos assim, e o não melanoma, que é uma coisa mais comum, né? Mas ao mesmo tempo ele aparece de forma, entre aspas, inocente. Isso. Porque pode funcionar ou pode aparecer como uma picadinha de inseto, uma feridinha que apareceu e trata. Por que eu estou falando isso? Nossa população realmente tem uma condição, às vezes, de saúde, o acesso à saúde um tanto quanto dificultado, né? Sim. E eles tratam isso em casa. Ou compra os medicamentos que faz a própria queimagem, né? Ou queimadura Exato, em casa. que é um perigo. Exato. E tem alguns medicamentos, inclusive, que lançaram para verruga. Então, eles interpretam como verruga. Exato. E querem queimar aquilo. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. E assim, já puxando um outro assunto que não tem como a gente não falar, né? E eu conheço a sua conduta, sei como você trabalha, e as pessoas às vezes procuram o dermatologista para estética. Sim. Né? Então, vai lá, doutora Camila, eu quero fazer botox, quero fazer preenchimento, eu quero fazer tudo isso. Mas aí, então você simplesmente aceita esse preenchimento, esse botox, ou o que é que a gente tem que fazer antes? Então eu queria que você chamasse atenção também nessa situação, dessa inspeção geral da pele do paciente. Sim. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma banalização muito grande da estética e ela acaba sendo vista como um produto final qualquer. Tipo, vou no shopping comprar uma roupa, vou ali fazer um botox. Eu vejo como as pessoas encarando assim, e às vezes as pessoas colocam isso à frente da importância da especialidade médica. Então, todo paciente que chega para mim de primeira vez, eu quero fazer só um botox. Tá, eu vou examinar, vou olhar a unha, vou olhar cada sinal, vou fotografar cada um. Porque é esse o momento que eu tenho contato com o paciente pela primeira vez, que é a minha oportunidade de diagnosticar. E já aconteceu da paciente que queria fazer um planejamento para fazer procedimento estético. E aí, quando eu fui examinar, estava lá o melanoma. E era um melanoma, numa moça jovem. Então, foi a oportunidade dela de diagnosticar aquilo. Porque ia passar despercebido se a gente simplesmente fosse para a parte estética e esquecesse que a saúde e a função da pele está acima da estética. Perfeito. Então, a dermatologia salvou, a gente pode dizer que salvou a vida daquela paciente. A gente se encontrou na hora certa, ainda bem. Que coisa boa. E em relação a essa questão eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do mais comum. Né? O mais comum são as pintas, as maiorias inocentes, mas em relação à neoplasia de pele mais comum, Sim. o CBC e o SEC, Sim. e assim, reforçar um pouco como é que aparece isso, e você já falou que eram feridinhas, casquinha que aparece e some. Isso. Mas como é que eu vou agir? Então, eu paciente que apareceu uma casquinha pela primeira vez, já tenho que procurar um dermatologista. Eu queria que você focasse um pouco mais nisso. Certo. E reforçasse essa importância dessa dermatoscopia. Sim. Então, digamos que uma pessoa percebeu que está surgindo no rosto uma área que aparece a casquinha, ela remove a casquinha se renova. Aí ela decidiu não mexer, esperou uns dias, mas a casquinha está lá, persistente. Isso durou mais de um mês, vale a pena procurar o dermato. Ou então, parece que foi uma picada de inseto e sempre está irritado. Mais de um mês também não melhorou. Não vai durar isso, uma picada de inseto, um mês. Procurar o dermato. Ferida que não cicatriza, procurar o dermato. Sinal novo, cor da pele mais brilhante, procurar o dermato também. E se o paciente tem, às vezes a gente vê gente de mais idade, você olha assim para os braços e vê uma textura mais grossa, passa a mão, sente a pele áspera. Isso também sinaliza que é interessante esse paciente procurar o dermato, porque às vezes ele ainda não teve o câncer de pele, mas ele tem essa área dessa pele toda danificada, propensa a desenvolver um câncer de pele, que a gente chama isso de campo de cancerização. Então, é interessante ele procurar para iniciar medidas de tratamento pré-aparecimento de um câncer de pele, que aí a gente tem o que fazer. Então, percebeu qualquer coisa assim, procurar o dermato. Perfeito. Essa última dica eu achei muito interessante. Eu, particularmente, não me atentava. Eu faço ultrassonografia. Às vezes, eu atendo senhoras, né, senhores que trabalham na roça, de pele mais clarinha, olhos claros, às vezes até o cabelinho mais claro.
e você vê que é aquela pele muito enrugada, áspera, né? Aquele aspecto queratótico, né? Que é aquela coisa mais grosseira, né? Que a gente passa a mão, parece que realmente está passando a mão numa lixa. Exato. Né? Então esse é um dado importante. E nós médicos de maneira geral, então assim é interessante a gente pegar esse paciente e direcionar para um dermato, olha essa área, tome mais cuidado com essa área aqui, como a gente pode ajudar até os colegas nesse sentido. Exato, então o paciente que está com a pele com essas características do campo de cancerização, ele tem lesões nessas áreas ásperas, que se não forem câncer de pele ainda, num período de 10 a 15 anos, elas têm uma alta chance de virar um carcinoma espinocelular de pele. E a gente tem tratamento para essas lesões pré-malignas, que a gente chama de ceratose actínica. A gente tem tratamento com pomada que o paciente passa em casa. E aí a gente evita a progressão para um câncer de pele. Porque mesmo sendo um câncer de pele que não vai matar o paciente, mas ele vai ter uma morbidade, né? Vai ter a cirurgia, vai gerar cicatriz. O paciente vai ter que se parar de trabalhar alguns dias ou ter um repouso maior para aquela cicatrização acontecer. Então, se a gente consegue prevenir chegar a esse momento, eu acho que é um ganho para o paciente. Perfeito. Eu tive recentemente 2 pacientes com esse perfil, né? Por isso que eu até lhe perguntei. Um deles, inclusive, discutimos o caso juntos. Sim. E eu queria que você comentasse isso aqui também, nesse sentido, porque a gente via claramente que era aquele paciente, como você até comentou, de fotodano. E tinha realmente a pele muito áspera e já havia alguns focos estranhos, né? Fora algumas feridas já abertas, que já fala a favor do SEC, mas tinha algumas áreas com pequenas crostas, outras áreas de retração de asa de nariz. Não era bem nem ferida, nem crosta, era de retração de asa de nariz. E outras com manchas, né, na pele. E um desses pacientes me relatou, inclusive, que já tinha tirado e deu melanoma, né? Aí eu queria que você comentasse e falasse a respeito disso. É comum ele ter os 3 tipos de câncer de pele? Geralmente acomete, é um tipo só que acomete ele, a história familiar ele pode aparecer, são fatores de risco semelhantes, ao mesmo tempo diferentes. Como é que funciona nesses pacientes com fotodano? O melanoma, ele tem uma distribuição bimodal. Então, em pacientes mais jovens, antes de 30 anos, é mais frequente a gente ver em mulheres e geralmente isso é da genética da pessoa. Aí, depois, a gente tem um outro pico, após os 50 anos, que é mais frequente em homem e geralmente são pacientes que têm um fotodano mesmo. Porque a gente tem um melanoma que surge sozinho na pele e tem um melanoma associado mais à exposição solar, que a gente chama de lentigo maligno melanoma, que ele começa com uma manchinha escura que parece uma sarda, uma melanose solar, uma coisa mais estranha, mas que no contexto do fotodano, quando a gente faz a dermatoscopia, vai ter características de melanoma e quando a gente faz a retirada da lesão, confirma que é um melanoma. Então, nesses pacientes de fotodano, de realmente essa pele muito alterada, a gente pode ter os 3 tipos de lesão, sim. E nos pacientes com as síndromes, né? O xeroderma pigmentoso e a síndrome de Cockayne, que a gente vê todos os cânceres de pele juntos, mas em pacientes muito mais jovens. Você vai ver um paciente de menos de 20 anos já com CBC e SEC, que é raríssimo você ver na população geral. E o paciente que ele tem esse alto risco de ter essa neoplasia, o câncer de pele, também tem para outros cânceres de maneira geral? Ou geralmente são fatores isolados? São fatores isolados. Perfeito. Uma coisa que você comentou, né, ao longo dessa nossa entrevista aqui, que talvez, entre aspas, seja uma vantagem, uma boa notícia, é que tudo isso ele é prevenível, né? Exato. E a prevenção é a proteção solar. Exato. Eu queria que você reforçasse, então, esta condição. Dicas, homens principalmente, né? Chame a atenção para usar como pasta de dente todo dia, usar protetor solar. E existe tipos de protetores solares específicos para cada tipo de pele. Como é essa questão dessa proteção, com o fator de proteção solar? O que significa esse FPS, né, que é o fator de proteção solar? Isso realmente tem que ser levado em conta para o tipo de pele, enfim. Fala um pouco da prevenção, né, da proteção. Tá. Então, o FPS, o fator de proteção solar, aquele número significa quanto tempo a pele demora para ficar vermelha, queimada,
usando aquele produto. Então, se a pessoa tá sem protetor e ia ficar no sol, em 15 minutos ela ia ficar vermelha. Usando aquele protetor FPS 50, ela vai demorar 50 vezes mais para ficar vermelha. Então, para chegar no limiar da queimadura. Então, o FPS significa isso. Tem um pessoal fala, de 30 para cima é tudo igual. Na verdade, se a gente aplicasse a quantidade correta, a diferença do 30 para o 50 é muito pequena. Só que a gente não aplica a quantidade correta e um FPS 30 na quantidade que a gente usa, tem um estudo bem legal com isso. Ele vai se comportar mais ou menos como um FPS 15. Então cai muito. Entendi. E aí o 50 vai cair um pouquinho também, é uma curva exponencial. Então, o mais interessante, o que é que eu sugiro para o meu paciente? O FPS mais alto possível, porque a gente não passa na quantidade certa, a gente não repõe quando devia. A gente geralmente passa de manhã e reaplica na hora do almoço. Quando aí, fazem, né? Isso compromete a integridade do filme. Então, o protetor ele tem que fazer um filme na pele. A gente sua, passa a mão no rosto, e isso vai removendo o produto. Escovou os dentes, já remove parte do produto. E aí ele vai perdendo eficácia ao longo do dia. Então, independente do tipo de pele, de pessoa, como é que eu posso dizer, de predisposição genética, você indica sempre assim, os maiores possíveis. Ó, no momento a gente tem índice ultravioleta aqui de 8, muito alto. Então é um alto risco de queimadura solar se a pessoa sair não exposta. Peles claras, né? Então fototipos baixos. Paciente que tem esse histórico familiar, ele precisa do uso adequado do protetor solar e outras medidas obrigatoriamente. Para um paciente tipo meu fototipo de médio para mais alto, que não tem histórico familiar, não tem histórico de melanoma, usar o protetor regularmente e evitar a exposição solar nas horas intensas, tá de bom tamanho. Não é obrigatório usar um chapéu, não é obrigatório estar sempre coberta. Mas para o paciente de fototipo 1, paciente ruivo, tem que estar coberto. Vai sair na rua, tem que estar de sombrinha, de chapéu, de óculos, porque o protetor solar sozinho não vai dar conta. É isso que eu ia perguntar, não é só o protetor que vai defender. Não. Quando a gente fala em proteção solar, a gente tende a pensar que é só o creme que a gente vai passar, mas tem as medidas de fotoproteção. Então, usar chapéu, sombrinha. Hoje a gente tem sombrinha com o tecido com proteção ultravioleta. Usar óculos de qualidade, não adianta usar óculos réplica, porque a lente não vai ter filtro. Usar chapéu, evitar a exposição ao sol antes das 9 da manhã. Depois das 9. Entre as 9 e as 16 horas. Evitar a exposição solar direta nesse horário, porque o índice ultravioleta é mais alto e a chance de queimar é maior. Então, são as medidas adicionais de fotoproteção que a gente deve tentar implementar também. Fantástico. E o tipo, assim, da textura? Porque é uma queixa, acredito que seja uma queixa muito comum, pelo menos é a minha queixa. Eu não gosto muito de protetores que ficam mais melecados, o rosto fica com esse aspecto que está suado, que tem algo realmente no seu rosto, aí cai no olho, irrita. E qual a dica que você dá, a sugestão que você dá? Então, graças a Deus, acho que de 5 anos para cá, a indústria investiu muito no sensorial dos produtos e a gente começou a ter produtos mais confortáveis. Tem, assim, produto voltado para pele oleosa, tem produto voltado para pele masculina, que geralmente não vai dar essa sensação de coisa pesada no rosto, vai ter lá o nome do protetor e diz que é masculino, porque eles fazem uma textura mais leve. Para quem tem a pele mais seca, tem produto mais hidratante, então testar. Tem que ir testando. Perfeito. Pede as amostras ao dermato e testa. Quando encontrar um que dê certo, fica com ele, não muda. Se amarre nele, né? Eu queria fazer um comentário, eu acredito que seja um comentário já quase que finalizando. Eu sou da área da radiologia, da área da ultrassonografia. E graças a Deus os novos maquinários, né, os novos aparelhos de ultrassom tá chegando cada vez mais. Você sabe bem disso, Camis. Tá vindo com sondas, que é aquele aparelhinho que a gente coloca no paciente, né, com alta frequência, né, acima de 15 MHz, né. Tem aparelhos com 19 MHz, com 22, com 33 MHz. E o que é que isso significa? Quanto maior essa frequência, mais superficial a gente consegue avaliar. Né? Então, os aparelhos de ultrassom abdominal, a gente consegue ver bem a parte mais profunda, fígado, baço, pâncreas, rins. E os de alta frequência, acima de 15 MHz, de preferência de 19 para cima, ou de 15 já nem é tão bom assim, na minha opinião.
a gente consegue ver as camadas da pele. A gente consegue ver a epiderme, que é a primeira camada, a derme, a segunda camada, a hipoderme. E aí eu queria deixar esse comentário aqui no ar, né, para fazer ultrassonografia de pele em lesões suspeitas. E isso, o que é que isso traz para o paciente? Além de ver a extensão real da lesão, além do que o dermatologista, que a dermatoscopia está vendo, a gente consegue ver os limites além dela, tanto lateral a ela, quanto na profundidade. Se invade cartilagem, se invade o osso, se invade a parte muscular. E o que é que isso diferencia? A forma e a abordagem da excisão cirúrgica, da retirada daquela lesão, até onde pode ser retirado. Ou seja, esse exame, essa ultrassom, ele traz a segurança do paciente, né? Por quê? Porque pode evitar recidivas, né? Tive uma paciente recentemente que tirou um CBC, né, o vaso celular do nariz, mas na biópsia veio margens comprometidas e teve então que fazer esse ultrassom para olhar de fato aonde a lesão iria, se só naquele ponto que foi retirado ou mais. Eu queria que você comentasse, assim, tem experiência em relação a isso? Você costuma indicar? Você, na época da residência, já se fazia isso? Enfim, o que é que você comenta aí nesse sentido? Então, na época da residência, a gente nem podia imaginar que ia ter esse nível de tecnologia. A gente falava em microscopia confocal e a gente, quando vê imagem de ultrassom dessas de maior frequência, isso, as imagens são lindíssimas. Então, isso fornece informações para um planejamento cirúrgico. Eu não opero mais em face, não tiro mais sinal, prefiro encaminhar. Mas eu acho que isso fornece uma quantidade, um nível de informação, de detalhamento para quem vai operar, fazer um planejamento e esse paciente ter a melhor abordagem possível, que a gente não tinha como imaginar no passado, que a gente ia ter isso disponível assim para poder ajudar os pacientes. Eu acho incrível que é uma ferramenta realmente que muda muito a conduta da gente e que facilita a condução do paciente também. Que coisa boa. Muito feliz de ter você fazendo aqui, viu? Facilita que muito bom. a vida da gente. Que bom, agradeço demais. E agradeço a sua presença, inclusive, aqui fica registrado até que ela colocou o carro longe e veio correndo, mas com protetor solar. Sim. E aí, Camis, eu queria que você deixasse o contato de sua clínica e faça, por favor, as suas considerações finais. Tá, então eu quero agradecer o convite. Adorei participar. Que coisa boa. Vou votar então. Quero dizer a todo mundo que lembrem do protetor solar, usem, reapliquem, o sol da gente aqui não brinca. E o telefone lá do consultório é o mesmo número, é WhatsApp e é telefone, é 87988037430. E eu uso o Instagram, para quem gostar de usar, é meu nome, @Camila Medeiros, dermatologista. E é isso, muito obrigada. Que bom, obrigado a você e até a próxima. Tchau, tchau, gente, boa tarde.